Olá, irmãos. Mais uma vez temos a oportunidade de estarmos juntos na nossa EBD. Essa é a 10ª EBD e, em especial, estamos trabalhando durante esse mês de maio sobre família, círculo da família abençoada. Nossa prática na família, nosso tema, melhor dizendo, da família é a prática do perdão em família, que está baseado em Colossenses capítulo 3, 13, que também é a divisa do nosso mês, que tem por tema famílias acolhedoras, ou família acolhedora, né? Nossa divisa diz, suportando-os e perdoando uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Tá? A gente está trabalhando o ciclo do casamento, da família abençoada. Esse ciclo tem algumas palavras que a gente vem trabalhando durante esse período. Trabalhamos todas essas palavras e agora trabalharemos a palavra comunicação. Trabalhamos compromisso, trabalhamos amor, trabalhamos papéis na outra, trabalhamos papéis na outra aula. E nessa aula agora vamos trabalhar comunicação, tá? Vamos lá, vamos trabalhar comunicação, que é o nosso tema, é a nossa aula de hoje, certo? Vamos caminhar. A gente sabe que no processo da comunicação, ou a comunicação, é aquilo que mais pesa na relação familiar. Existem pessoas que não sabem se comunicar e existem outros que não conseguem se abrir dentro do processo comunicativo. E existem aqueles que têm a necessidade de um processo comunicativo constante, de estar continuamente na relação de comunicação. A verdade é que muitas famílias sofrem demais por essa questão da comunicação. Tá? Principalmente porque as pessoas têm a necessidade de comunicar da maneira que elas acreditam que devem comunicar, não da maneira que os outros possam entender, certo? E isso é um problema, porque na comunicação importa muito aquilo que você possa ser compreendido, a maneira como você se comunica precisa estar ligada à forma como o outro entende, senão nós ficaremos fazendo monólogos, e isso é difícil. Pastor, o que isso significa? Significa, por exemplo, um homem, um marido, um esposo, um chefe da família, que não tem hábito de comunicação, não tem hábito de falar, mas ele comunica todo o seu sentimento, toda seu valor familiar, seus valores familiares, através de outras maneiras. Ele está comunicando, mas às vezes a família não está entendendo. Tá? Nem a família faz esforço para entender o que ele está dizendo, nem ele faz esforço para se tornar compreensível na relação familiar. É como se ele estivesse falando em grego e a família só entendesse, no máximo, português e inglês. E isso tem dificultado a relação familiar, dificulta a relação familiar. Existem 4 níveis fundamentais do diálogo, né, familiar. E estes 4 níveis, eles são, digamos assim, eles podem estar presentes em todas as relações familiares. Existe um primeiro nível, que é o nível extremamente formal, onde o indivíduo ele apenas tem uma relação de saudação, de palavras formais necessárias, como bom dia, boa tarde, boa noite. Esse primeiro nível é trazido, é construído mais através da formalidade mesmo, né? Só são palavras necessárias, só são coisas importantes, mais objetivas a serem ditas. Geralmente são baseadas em palavras com poucas sílabas, boa tarde, boa noite, ou frases com poucas sílabas. É o primeiro, é o nível mais epidérmico do diálogo. Tá? O segundo nível é um nível um pouco mais profundo, porém ainda formalizado. É o nível onde a família conversa, ou as pessoas conversam apenas aquilo que é necessário. A agenda não consta
digamos assim, na agenda, questões pessoais. Consta questões necessárias. Há até, certo modo, conversas longas, mas as conversas não giram em torno daquilo que realmente precisa ser dito. Apenas o necessário, o importante, aquilo que a gente teria então como negócio. Isso é o que gira em torno dessa relação. O terceiro nível é o nível onde se fala sobre tudo, menos sobre o que se sente, ou o que está acontecendo dentro da casa. As pessoas tendem a dialogar sobre tudo, sobre o que viveu no trabalho, sobre o que viveu na igreja, mas a profundidade daquilo que se sente não se fala. Isso acontece muito em muitas famílias. A família ela se aprisiona no terceiro nível, onde os relatos históricos, as lembranças do que aconteceu são externalizados, mas o diálogo não chegou a uma profundidade que é necessária de tentar demonstrar aquilo que se sente. E aí está o quarto nível. No quarto nível, há uma abertura para que o indivíduo ele possa falar abertamente, que o indivíduo ele possa dizer o que sente, né, abertamente. No diálogo do quarto nível, você pode falar o que você está sentindo sem nenhum tipo de problema. Você consegue chegar a este grau onde o que você sente é revelado, é demonstrado. Existe uma transparência, digamos assim, no seu processo familiar. Mas para que isso aconteça, precisa acontecer isso aqui, olha. É preciso que a família ela passe por uma, digamos assim, transformação no seu ambiente comunicativo. O que é isso? Se dentro do ambiente da comunicação não houver amor e aceitação, automaticamente o indivíduo já vai se sentir julgado antes mesmo de conversar sobre aquilo que está sentindo, sobre aquilo que acredita, sobre aquilo que pensa. Se no ambiente comunicativo ele será julgado o tempo inteiro por aquilo que ele fala, por aquilo que ele diz, automaticamente ele não falará. Se ele já se sente errado antes de falar, imagine falando. Por isso que no processo de diálogo familiar precisamos criar um ambiente onde haja aceitação, onde as pessoas possam falar e serem aceitas, apesar do que elas dizem. Esse ambiente de aceitação, ele facilita e faz com que os diálogos fluam dentro da relação familiar. Se vamos falar, se vamos nos irar, se vamos julgar, realmente a pessoa não irá falar. Ou você cria um ambiente aberto para o diálogo, para a aceitação, para ouvir o que o outro tem a dizer, ou então o outro não falará. Uma terceira coisa importante é o feedback. O que é o feedback? É o retorno daquilo que está acontecendo. Toda família precisa ter algumas perguntas chaves que, na minha concepção, são necessárias para o feedback. O feedback não é, digamos assim, um controle, mas é uma prestação de contas. Tudo na vida da gente, a gente tem que ter prestação de conta. Na família também. E alguém pode dizer para você, eu não vou prestar contas da minha esposa e da minha vida. Vai sim, é preciso. Eu sou filho, não vou prestar contas ao meu pai do que eu estou vivendo. Precisa sim. Eu sou pai, não vou prestar contas ao meu filho do que eu estou vivendo. Vai precisar prestar. Porque a relação familiar, ela é inconjunta. É um barco onde todos estão inseridos. E se alguma coisa acontecer com esse barco, meu irmão, deixa eu deixar isso bem claro para vocês. Se alguma coisa acontecer com esse barco, a família toda afunda. Por isso o feedback é importante. É um momento onde todos sabem o que está acontecendo com todos.
E ao contrário do que alguns dizem, e alguns psicoterapeutas até falam, que feedback familiar para os filhos, a nível financeiro, a nível estrutural, pode causar na criança uma relação de ansiedade, eu digo o contrário. Quando você traz o feedback ao seu filho, das questões financeiras que você está vivendo, quando você traz o feedback ao seu filho, das questões do trabalho, emprego, da relação que você está vivendo dentro da família, você está tirando dele a ansiedade, porque ele já está sabendo o que está acontecendo. Ele vai ser mais um dos cooperadores. Porque ou você cria filhos em redomas de vidros, protegidos e como se fossem alheios a todo e qualquer problema familiar, ou você cria filhos que estejam prontos para a vida, inclusive para a própria vida dentro da família. Tá? Você tem duas opções. Eu acho que a opção de criar os filhos dentro da realidade familiar, na perspectiva de entender o que está acontecendo em sua volta, vai torná-los mais fortes, ao contrário do que alguns acham que torna mais fraco. Tornará seu filho mais forte e mais compreensivo à realidade familiar. Certo? Perguntas-chave, na minha concepção, para o feedback é: o que aconteceu hoje na sua escola? Como foi a sua aula? São perguntas simples, mas que têm um poder de feedback fantástico. Alguns vão virar para você e vai dizer, foi bem. A segunda pergunta, foi bem como? Faz parte ainda da primeira pergunta-chave, mas é dentro do processo. É preciso fazê-los falar. Conversar com eles. A pergunta que a esposa faz para o marido, ou o marido faz para a esposa, como foi no trabalho? E o falar aquela história, o contar aquele feedback, o trazer um feedback, como você está se sentindo? E essa aí talvez seja o feedback mais profundo. Como você está se sentindo? Seja o feedback mais profundo. E talvez um feedback mais difícil aí, uma pergunta-chave mais complicada. Como você se sente frente ao nosso casamento? Estamos bem? Porque talvez para você esteja bem, mas para ela ou para ele tenha algum tipo de relação mais complicada. Mas o feedback faz com que você compreenda, entenda e modifique a sua realidade. Por isso o feedback é importante no processo comunicativo conjugal. Certo? Tiago capítulo 1, versículo 19 diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, para se irar. Tardio para falar e tardio para se irar. Dentro dessa perspectiva, o que a gente pode ver? A gente pode ver que o que Tiago está dizendo, Tiago está demonstrando o que é o ambiente de aceitação. O que é um ambiente onde o feedback ele chega e ele não é julgado, ele é compreendido, ele é entendido. Tá? Então, ao invés de você falar mais, escute mais. Ao invés de você se irar com o processo de julgamento, principalmente frente ao seu cônjuge, se cale e permita que essas relações conjugais elas sejam melhoradas através do diálogo, da conversa. Auxilie seu cônjuge ouvindo ele. Esse é um grande desafio. Tá? Então, o que eu quero deixar para vocês nessa tarde é que a comunicação é um dos pilares necessários para o casamento, a família, a relação com os filhos. E esse diálogo só virá se lutarmos primeiro para alcançarmos um nível profundo de comunicação, através do trilhar o básico, trilharemos o mais profundo. Um ambiente de diálogo, de comunicação favorável ao diálogo, sem julgamentos, claro, exortando de maneira amorosa, mas sem julgamentos, porque seu papel não é julgar, seu papel é educar seu filho, seu papel não é julgar seu esposo, é ser parceiro dele, seu papel não é julgar sua esposa, é ser parceiro dela, e esses papéis precisam ser revistos, precisam ser compreendidos dentro do casamento e dentro da vida familiar. E como último, o feedback. Entender que essas perguntas chaves dentro do relacionamento conjugal
para a produção de um bom feedback, ajudará e auxiliará a vida conjugal de vocês. Tá? E a vida familiar de vocês. Porque talvez a pergunta que alguns pais se tremam em fazer é: você me acha um bom pai? Que algumas mães se tremam: você me acha uma boa mãe? Claro que alguns filhos, por não entenderem o papel da mãe e não entenderem o papel do pai, podem até dizer que não, que acham que não são um bom pai. Mas no momento que você explica para eles qual é o real papel de um pai, qual é o real papel de uma mãe, eles têm um limiar, eles têm o norteador. E esse norte é o que trará o feedback. A gente só pode dar o feedback daquilo que a gente conhece. Por isso, às vezes, é preciso sentar e colocar os pingos nos is numa mesa e dizer ao filho: olha, meu papel é esse, minha função é essa, sua função é essa, minha função é essa, para que isso possa gerar uma segurança para a criança, para o filho, certo? Eu fico por aqui hoje, espero que vocês tenham aproveitado esse momento juntos e possamos aí melhorar a nossa comunicação. Até a próxima aula, nos encontraremos mais uma vez nesta EBD. Um abraço a todos, Deus abençoe.